Bem, você tem dificuldade em equilibrar a sua alimentação? Quando você vai em festas de aniversário, de casamento, você enfia o pé na jaca e come até falar chego. E às vezes no dia a dia mesmo, chega um certo período do dia, você fica com aquela fome e não consegue controlar a sua alimentação. Isso às vezes acontece e você se sente culpado ou culpada depois que você come e extrapola. E vê que isso não é bom para a sua saúde. Você se sente, então, com essa dificuldade? Quero te perguntar o seguinte. Você já parou para perceber o que está influenciando você a comer? Será ansiedade, estresse, angústia? Pode ser qualquer tipo de estado emocional limitante em que leva você a comer. E você já parou para perceber que você sabe muito bem o que você precisa fazer. Você sabe muito bem que tipo de alimento você precisa comer para ser mais saudável, a quantidade, que você precisa fazer exercício. Você sabe muito bem. Às vezes você já fez um trabalho específico para sua compulsão, para às vezes uma dieta com nutricionista, algum trabalho com médico. Então você sabe muito bem o que você precisa fazer. Mas então o que te impede de fazer o que você precisa fazer? Você já parou para pensar? E aí, eu já te conto, desde então, que é comprovado cientificamente que a nossa mente tem duas partes. Uma parte que é consciente, né? Em que a gente usa a nossa razão, o nosso saber. E uma parte que é inconsciente, que está onde estão nossos estados emocionais. A parte consciente da nossa mente, ela equivale a 10% da nossa mente. E a parte inconsciente vale 90% da nossa mente. Então, daí a gente já começa então a explicar por que às vezes entender um assunto não é o suficiente para resolver essa questão. Porque 10% apenas da mente é racional. 10% vai mudar o seu comportamento. Só que 90% da mente é inconsciente. Você às vezes não tem consciência do que acontece. E lá estão nossos comportamentos, nossos estados emocionais, nossas aprendizagens, coisas que nos limitam e coisas que nos ajudam. E quando às vezes surge uma sensação, uma fome às vezes exagerada ou algo, é porque tem alguma parte da sua mente inconsciente em que se manifesta. E ela às vezes busca o prazer imediato, que é o doce, que é a massa, que é a comida. Ou às vezes outros tipos de prazeres. Mas nesse caso, quando você busca a comida, é para se satisfazer. Não só por causa da fome fisiológica, mas por alguma sensação que você quer aliviar ou algum vazio que você quer preencher. Faz sentido até agora o que eu disse para você? Você agora está percebendo e tendo clareza do que pode estar acontecendo com você? Pois é, eu te digo, entender é importante. Só que para você mudar qualquer tipo de comportamento, você tem que perceber o que acontece nessa parte inconsciente. Explicando um pouquinho mais da parte inconsciente, o que seria ela? Por exemplo, você já se viu tendo uma reação em que você nem pensa, mas você reage, às vezes fala alguma coisa, faz alguma coisa, ou às vezes come alguma coisa, e na hora que você toma consciência, você viu que fez algo que não deveria ter feito? Pois é, eu te digo que como a nossa mente é 90% inconsciente, ela está preparada para quê? Para agir. Ela não precisa pensar, raciocinar, não, ela age. E aí, quando você age de uma forma que não está muito correta, de uma forma que não é muito benéfica para você, é sinal que a sua mente automática, né? A mente inconsciente, que é a parte automática da nossa mente, ela entrou em ação. Então você não usa o racional. A mesma coisa acontece com a maioria das atividades no nosso dia a dia. Você já parou para pensar que você às vezes não precisa pensar na maioria das coisas que você faz? Exemplo, escovar uns dentes, calçar um sapato, fazer uma comida, lavar o carro. Várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia não precisamos pensar, nós não precisamos racionalizar. Porque já está na parte mais profunda da mente, na parte inconsciente. A mesma coisa acontece quando você tá ligado no automático. Às vezes você tá dirigindo e você às vezes nem sabe como chegou naquele lugar. Mas você chegou, porque sua mente estava te conduzindo. E aí, você começa então a ter uma clareza do que acontece com você. Às vezes, todas as tentativas que você já fez
Foi porque você tentou entender. Porque às vezes você tentou ler alguma coisa, ou porque alguém falou para você fazer alguma coisa. E isso só atinge os 10% da mente. Por isso que às vezes não tem a mudança adequada. Então, para mudar, a gente tem que atingir os 90%. E aí entra a minha parte. Com a programação neurolinguística, com as técnicas que eu utilizo, com as minhas formações, eu ajudo você a perceber qual que é a raiz do problema, o que está te impedindo de resolver o seu problema. E aí, eu já te digo, olha o tanto que a mente ela é poderosa. Porque 90% da mente é onde está, né? Às vezes o problema, o desafio. E 10% é onde a gente racionaliza. E aí eu te pergunto, você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Tentando entender? Porque entender você já sabe. As pessoas falarem pra você que é importante parar de comer isso ou aquilo, você já escutou várias vezes, mas isso não resolveu o seu problema. Porque se fosse resolver, já tinha resolvido. Então eu te convido a conhecer o meu método, a minha consultoria, para que você possa saber de verdade como que funciona a nossa mente e o que acontece com você. Qual que é o programinha que está rodando aí na tua mente automática, que faz você comer muito. Ou às vezes faz você quebrar a dieta, faz você acabar com a sua saúde. Às vezes é questão de saúde. Já parou para pensar? Pois é, mais um exemplo que eu vou dar da questão da mente automática, da mente racional, é um exemplo, por exemplo, alguém que rói unhas. A pessoa rói unhas e às vezes ela não consegue controlar essa compulsão por roer unhas. E aí chega alguém e fala pra ela, tá, não pode roer unhas, porque às vezes as suas unhas vão ficar feias, você pode às vezes ter germes e tal, explica pra pessoa. E esse fato de explicar pra pessoa é suficiente pra ela? Não, ela não vai parar de roer unhas só porque você falou pra ela parar de roer unhas. Por quê? Porque a gente tá conversando com os 10% da mente. E aí, pra gente ter resultado, a gente tem que fazer um trabalho em que a mente tem que ganhar. A mente tem que entender a importância de mudar aquele comportamento. Porque enquanto aquilo lá for benéfico de alguma forma, você vai continuar. Se for pensar comigo racionalmente, não é benéfico comer muito. Por quê? Por causa da saúde, por causa que engorda, por causa de vários fatores, mas isso não é suficiente para muitas pessoas. Às vezes para você não é suficiente saber disso. Por quê? Acontece alguma sensação, alguma coisa que vem, uma vontade incontrolável e você come. Por quê? A mente está ganhando sim, porque ela ganha satisfação, prazer ao comer um doce, alguma coisa. Agora, se eu me ensinar para esses 90%, por que é importante ela mudar esse comportamento, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. E a maioria dos métodos que nós vemos aí, os métodos convencionais, é isso, é passar informação. Só que a informação, ela não, às vezes não é suficiente para ação. Convido você então, com a sua dificuldade em fazer dieta, com a sua dificuldade em mudar um comportamento, para me chamar, para conversar, para a gente poder ver o que pode ser feito na sua situação. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar nesse desafio de lidar com a sua alimentação, de lidar com a sua saúde e tranquilizar, equilibrar a sua alimentação de uma forma que seja boa para você e para as pessoas que estejam ao seu redor. Falou? Aguardo o seu contato e estamos aí.